Fala pra mim aí quanto é que foi o jogo. Qual é a diferença que fez o campo? Nenhuma. Porque o Flamengo vai ser melhor no Aterro, o Flamengo vai ser melhor em Aracaju, o Flamengo vai ser melhor no Maracanã, o Flamengo vai ser melhor na Lua e em Marte. Vamos para 9 anos de fila, porque o Vasco não tem a mínima condição de ganhar do Flamengo por 2 gols de diferença. Eu tenho certeza de que o Vasco está fora da disputa do título do Rio de Janeiro por mais um ano. Porque eu não concordo com o Vasco no primeiro tempo. Não, o Vasco foi corajoso, foi para... Não foi. Não foi covarde, jogou atrás da linha da bola o tempo todo. Fala, nação, vamos trazer aqui um recorte de um vascaíno bastante irritado após a derrota do seu time para o nosso Mengão. Para ele, pode jogar em qualquer lugar, até mesmo na Lua, que o Vasco não consegue bater de frente com o nosso Mengão. Ele mandou a real, criticou bastante, principalmente a escolha em jogar no Engenhão. Para ele, o Vasco sequer tirou proveito dessa situação. Então vamos acompanhar o que ele disse sobre o nosso Mengão e, é claro, exaltou a qualidade rubro-negra e já se considera eliminado da semifinal, mesmo tendo a segunda partida. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Portanto, vamos acompanhar esse desespero dos vascaínos agora. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca. Vamos para 9 anos de fila, porque o Vasco não tem a mínima condição de ganhar do Flamengo por 2 gols de diferença. Eu tenho certeza de que o Vasco está fora da disputa do título do Rio de Janeiro por mais um ano. Uma atuação que pesou muito o gramado. Pesou muito jogar no Engenhão. O público, então, fez uma diferença absurda. É isso. O Vasco se tornou isso. O Vasco jogou um primeiro tempo bom, né? Eu li isso, ouvi. Mas jogou um primeiro tempo bom por quê? Porque sentou a porrada, porque entrou nas divididas, porque marcou, porque jogou sem frouxidão. É só assim que o Vasco pode jogar mesmo. Porque se depender de técnica e principalmente de tática, a gente não ganha de ninguém. A gente não ganha de ninguém. Porque é muito legal a gente pegar a União Rondonópolis e ter 93 chances de gol, chutar 832 vezes. Mas é jogar contra ninguém. Absolutamente contra ninguém. O Vasco fez uma atuação, na minha concepção, muito ruim, de novo, baseada principalmente num trabalho muito fraco do seu treinador. Porque o Vasco não tem um time com peças tão ruim assim para desempenhar um futebol tão medíocre, tão covarde, tão sem ambição como o do seu treinador, Fábio Carille, que não conhece o Vasco, que não sabe o tamanho do Vasco, que não sabe a força que o Vasco tem e que se submete à exatidão dos números. É o técnico tecnocrata, é o técnico burocrático, é o técnico que se fia apenas nos números e estatísticas. O outro time chuta mais em gol, o outro time tem mais volume, então vamos evitar. Não vamos agredi-los. Porque o Vasco teve as suas chances no primeiro tempo em função de erros do Flamengo. E não de vantagens e virtudes de um Vasco pobre de ideias. De um Vasco muito mal postado em campo, que ele teve que perceber em algum minuto que o Wesley... que coisa incrível! Como é que ele não sabia que o Wesley, lateral direito do Flamengo, era um jogador tão agudo, né? Jogador tão rápido na lateral. Aí ele, com 20 minutos, resolveu botar alguém que não o Felipe Coutinho para marcar o lateral direito do Flamengo. Quer dizer, um treinador... E eu, quando falo medíocre, eu falo mediano. Mediano, cara da média. E que não pode ser treinador do Vasco. Eu falei isso no início do trabalho. O cara que não pode ser treinador do Vasco porque não pensa como o Vasco. Não pensa como o Vasco. Porque a gente pode estar no pior dos nossos momentos, a gente pode estar no pior das nossas fases, das nossas vidas esportivas. Mas o pensamento, a personalidade, isso tem que ser mantido. Porque se a gente perder isso, se a gente se mediocrizar, me desculpando o neologismo, aí mesmo que a gente está morto. Porque a gente entra hoje para jogar contra o Flamengo, por exemplo, de uma maneira covarde. Sempre. Sempre. Mas a gente tem que jogar cara a cara com eles, a gente tem que incomodar os caras. Porque quando a gente incomoda um pouquinho, eles também erram. E a gente não tem continuidade. E aí é um treinador que acha que o primeiro tempo foi bom, primeiro tempo prejudicado pela péssima arbitragem do seu Bruno Arleu, um árbitro caseiro, um árbitro com medo,
Medo. Absolutamente medo. É incrível como os árbitros do Rio de Janeiro têm medo de dar as coisas contra o Flamengo. Porque se ele expulsa o Wesley, que foi covarde na entrada, porque se é um jogador do Vasco, eu duvido, eu dou a minha mão esquerda que ele não expulsava o jogador do Vasco. Mas isso é um detalhe, claro que é um detalhe importante. E depois eu tenho que ouvir um comentarista de televisão dizer que deveriam expulsar os dois, o Wesley e o Verratti. Mas se o Wesley não faz o que fez e o juiz toma a atitude normal e expulso, talvez o Verratti não tivesse a cabeça quente. Se fizesse igual, seria burro. Fez porque estava de cabeça quente, que também é muito bonito a gente dizer, não, tem que ter equilíbrio, não dá para ter equilíbrio. Diante de uma covardia que foi feita. Seu Bruno Arleu de Araújo foi muito importante no primeiro tempo. Para um primeiro tempo ruim do Vasco, para um primeiro tempo em que o Vasco jogou como time pequeno, porque eu não concordo que o Vasco no primeiro tempo, não, o Vasco foi corajoso, foi para... Não foi. Não foi covarde, jogou atrás da linha da bola o tempo todo. Jogamos como jogamos naquele primeiro tempo que nós tomamos taca no Maracanã. Porque só não saiu por detalhe. Por detalhe. Porque o Flamengo teve mais domínio, o Flamengo trançou bola, e eu digo, uma coisa que eu sinto vendo o jogo Vasco-Flamengo, o Flamengo tem preguiça de jogar contra o Vasco. Sabe o que é preguiça? É aquela coisa de, porra, daqui a pouco a gente faz um gol aí, daqui a pouco a gente mete um gol e a coisa vai acontecer. Por que isso? Porque eles não sentem força no Vasco. Eles não deixam de respeitar, mas eles vêm assim como um adversário comum, como qualquer outro. Porque é como o Vasco se comporta dentro de campo para jogar contra eles. E aí o técnico do Vasco muda no segundo tempo, nada. Mantém o time. E aí como é que volta o segundo tempo? O Flamengo massacrando de novo. Pressão em cima, porque o técnico do Vasco é incapaz de enxergar o jogo. E aí ele contrata 3 jogadores, 3. Vamos fazer um exercício aqui de análise. O Garré não joga desde o dia 7 de dezembro. Está em pré-temporada com o Crilha, 4 jogos amistosos, mas está sem o ritmo normal de competição. O Lloyd, que joga pelo lado direito, ele bota do lado esquerdo, mas é um jogador que não jogou domingo passado, ficou uma semana fora porque foi expulso. E o Nuno Moreira, melhor jogador de janeiro em Portugal, jogou domingo passado pelo Casa Pia. Adivinha? 0-1, vai. Quem ele não botou? Aí ele prefere botar o preguiçoso do Dimitri Payet, que, de novo, eu vou dizer aqui, dá um time nesse francês, gente, dispensa logo. É maio ali, ó, tá chegando 2 meses, não dá mais, cara. E não é proteger o Coutinho, porque o Coutinho também não jogou porra nenhuma hoje. Mas não dá mais. Vocês viram como é que o Payet entrou em campo? Errou tudo, preguiçoso, só toca a bola, só carimba, não cria nada. Não tá afim de jogar, gente, não tá afim, tchau. Valeu, obrigado, foi bacana a recepção, a chegada, em alguns momentos efêmeros, porque não teve constância também, verdade seja dita, mas dispensa o francês, dá linha na pipa, cara. Não dá mais. Aí você não bota o Nuno, que eu também não sei se vai decidir o jogo. Porque com o Fábio Carille eu não sei quem vai decidir o jogo. Porque vira uma salada de fruta, fica uma zona o time. Porque o Fábio Carille não dá ao Vasco com 3 meses, porque estamos entrando hoje no 3º mês, uma cara. Eu não sei como joga o Vasco do Fábio Carille. Só que mesmo que tivesse organizado, a gente não vai ganhar do Flamengo. Quero dar essa notícia para vocês. Vai ser cometa Halley. A gente vai ganhar uma a cada 5 anos. Porque a gente está mudando a nossa mentalidade. Desde a escolha do campo, e é uma opinião minha. Desde a escolha do campo, porque hoje nós temos 10 mil pessoas no Engenhão. Uma vergonha por essa inferiorização do Vasco e por muito da torcida aceitar isso. Ah, porque o Maracanã é a casa deles. Tá bom, eles têm o mando do campo, mas o Maracanã sempre foi da torcida do Vasco, porra. Aí a gente joga no Engenhão para 10 mil pessoas com gramado artificial. Quanto é que foi o jogo? Fala para mim aí quanto é que foi o jogo. Qual é a diferença que fez o campo? Nenhuma. Porque o Flamengo vai ser melhor no Aterro, o Flamengo vai ser melhor em Aracaju, o Flamengo vai ser melhor no Maracanã, o Flamengo vai ser melhor na Lua e em Marte. Entendam isso definitivamente, não se apequenem. Não queiram criar subterfúgios para que o Flamengo possa sentir. Não vai sentir porque eles são melhores, tem um time melhor, tem um técnico melhor, tem um esquema melhor, tem uma forma de jogar melhor, são mais corajosos. O Vasco é um arremedo do Vasco que eu vi, é um arremedo. A gente vai para 30 e blau de jogos sem ganhar dos caras há 60 anos, porra. E a gente está preocupado com o campo, onde a gente vai jogar, porque é isso, porque tem que ter ali, tem que liberar o norte e o sul. Olha aí, ó, a vergonha que a gente fez.
Segundo pior público dos clássicos foi esse agora. Vocês querem fazer primeira federação, jogo no sábado de carnaval. Segundo no Engenhão. O estádio que o torcedor do Vasco não gosta. Não gosta. E o Flamengo realmente ficou muito preocupado. Nossa, preocupação dos caras do Flamengo. Porque eu olho para os caras do Flamengo, você vê a preocupação que eles têm no jogo com o Vasco. Nossa, mãe, a preocupação. O Rossi, goleiro, porra, ele tá muito preocupado. O Gerson, então, é de uma preocupação. A Arrascaeta brinca. Parece que o Arrascaeta tá jogando final do ano pelada de casados e solteiros. O Vasco tá dando a vida. É o Hugo Moura errando. É o Cocão errando. É o Paulo Henrique que não consegue fazer um cruzamento. Impressionante. É o Piton que não consegue dar um passe. Vai dar um passe, toca a bola na lateral. Vai dominar uma bola dentro da grande área, cai de maduro. É o João Vitor que faz uma parede pra bola sair. Ele domina e toca a bola pro meio da área pro cara do Flamengo fazer o gol, cara. A sorte que o cara errou. Aí depois vem dar um migué que sentiu a perna, o posterior. É esse nível de jogador que a gente tem hoje. É esse nível de mentalidade que a gente tem hoje. De um time derrotado, que entra em campo derrotado. E que, de novo, para a história, vai ficar 9 anos sem ganhar um Campeonato Carioca, 14 sem ganhar uma Copa do Brasil e 25 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. E a gente tá preocupado em campo, torcida, sabe, gramado, e polemizar. A gente precisa fazer time. Mas também quando faz, tem que cobrar do treinador para botar. Porque dos 3 jogadores, o melhor ele não botou em campo. Me explique, prefere botar o francês porque tem alguma coisa em contrato que tem que botar o francês? Outra coisa, o Verratti precisa jogar 90 minutos. Por que o Verratti tem que jogar 90 minutos? O que o Verratti fez no jogo hoje? O Verratti tem um lance patético no primeiro tempo, que ele dá um chute do meio de campo. Que, nossa senhora, parecia eu jogando futebol, cara. Gosto muito do Verratti, mas não tem que jogar até o final. Por que ele tem que jogar 90 minutos? Por que ele tem que jogar 150 minutos? Por que não pode trocar? Não vou cair no Lloyd, não vou cair no Garré, sabe? Tentaram lá, o Garré menos, que jogou também 5 minutos, 10 minutos. O Lloyd tenta, apesar de que o Lloyd veio jogar de secretário do Piton, né? Veio jogar atrás. Provavelmente deve ter sido instrução do Fábio Carille. Porque o Fábio Carille é tudo pra trás. Marca, toca a bola pra trás, domina. Tem uma bola do Lloyd que ele domina, o pai ele domina na intermediária, ele recua, é o Lloyd. Recua a bola pro Léo Jardim lá atrás. Sabe, então, desanima, cara. Eu me desanimei de ver o jogo com a escalação do time do Vasco. Porque eu não tô acostumado com isso. Pra mim, Vasco é sinônimo de coragem. É sinônimo de um navegador português, descobridor de terras, entendeu? É a essência desse clube. Não é pensar para trás, não é ficar com medo, não é se acovardar, não é se lançar, não é tentar, não é incomodar o adversário. E tudo isso o Vasco não fez de novo hoje. Fez em alguns momentos do primeiro tempo. Aí o Flamengo parece que é uma brincadeirinha e fala assim, pô, vamos dar uma esperança pros caras. Aí os zagueiros erram lá 2, 3 passes. Mas é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. Jogar hoje contra o Flamengo é uma brincadeira, sabe? Não dá nem pra sentir cosquinha. Situação muito ruim do Vasco. Gente que deve ter achado, não, o jogo foi muito igual. Eu li no nosso grupo lá de WhatsApp, porra, inacreditável, o jogo foi muito igual. Jogamos muito igual. Eu, sinceramente, não consigo ver. E volto a dizer, porque o Flamengo jogou na preguiça. E agora, sábado que vem, a gente tem um jogo pra coroar lá os caras. Porque a gente vai, de novo, tomar outra taca, porque a gente vai jogar covarde. O seu Fábio Carille vai botar 83 cabeças de área. A gente vai ficar com o meia ali circulando que nem um maluco e o Verratti jogando 90 minutos sem tocar na bola. Absolutamente. Eliminados do Campeonato Carioca por conta da covardia do seu treinador e, me desculpe, por conta de uma escolha errada. Eu não vou concordar nunca com isso. Não vou concordar e tá aí. Pesou demais o gramado e pesou demais jogar no Engenhão. Público 0. 10 mil pessoas. Parabéns aos envolvidos. 8h10. Deixa eu ouvir o pessoal aí para tocar esse barco. Esse jogo em que o Vasco perde por 1-0 para o Flamengo. Gol do Bruno Henrique. Jean Faísca. Boa noite Flávio, boa noite Emerson, boa noite Cerdeira, boa noite todo mundo que está chegando com a gente aí nesse pós-jogo. Quem puder fazer o favor de sentar o dedão no like, senta o dedão no like e para dar essa moral aqui pra gente. Bom, galera, começar a comentar sobre o jogo de hoje, primeiro dizer que o resultado foi contaminado pela arbitragem. Isso é um fato, não tem como desvencilhar. Os caras podem ter a seleção do mundo. Se o resultado é contaminado pela arbitragem, aí não tem o que fazer. E hoje, se ele expulsa o Wesley, muda completamente a configuração. Eu estou indo para 4 anos de canal aqui, eu levei 6 do Flamengo,
levei goleada no primeiro tempo, perdi semifinal de Copa do Brasil, não subi em Série B, caí para a Série B. Vocês nunca viram eu falar de arbitragem aqui. Nunca! Pode buscar os vídeos. Se vê eu falando de arbitragem do jeito que eu vou falar hoje, eu saio do canal, eu nunca mais volto. Nem nas minhas redes sociais, nem aqui. O Bruno Arleu de Araújo hoje, ele aniquilou qualquer possibilidade do Vasco de ganhar a partida. Ele e o VAR. Porque é nítido. Ele faz assim com a mão e diz, foi na bola. Ele nem falta deu. Aí o Verratti abaixou a canela, ele volta e dá amarelo. Pipoqueiro. Porque se o Verratti tivesse um machucado na canela, que caiu uma água de coco, um coco inteiro no pé dele ontem, o cartão teria sido por isso. Porque ele não viu o lance. Ele deu o cartão baseado em quê? A regra diz que VAR não é para amarelo. Então, ele influenciou, sim, no resultado do jogo. Pode botar na conta do seu Bruno Arleu. E outra coisa, o lado esquerdo do Vasco, ele até chorou para dar cartão amarelo, para não incomodar o Wesley. Ele até chorou. Ele foi pendurando o lado esquerdo do Vasco, amarelo para cá, amarelo para lá, amarelo para cá e amarelo para lá. Dito isto, que a arbitragem hoje foi, primeiro tempo do Vasco hoje, o Vasco finalizou 5 vezes contra o gol do Flamengo e o Léo Jardim poderia ter ficado sentado ao lado da trave. Isso mostra o ótimo primeiro tempo que o Vasco fez no dia de hoje. Foi um primeiro tempo de manual. Se o Vasco jogar sempre como jogou o primeiro tempo de hoje, o Vasco é G4 de Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida alguma disso. Já no segundo tempo, o time baixou a intensidade e daí acontece o estranho caso da única equipe no mundo que isso é histórico. Os substitutos do Vasco, eles entram mais cansados do que os que já estão jogando. A intensidade do Vasco, ela despencou. Payet perdeu na corrida para todo mundo. O Lloyd, ofensivamente, mostrou que ele é do ramo. Defensivamente e taticamente, ele entrou completamente perdido. Ele tinha uma função que era parar o Wesley e atacar as costas do Wesley. A parte de ir lá para o canto, ele entendeu. A parte de parar o lado direito, ele não fez uma cobertura, ele só corria atrás. Ele não tem... Taticamente, o Carille vai ter uma trabalheira com o Lloyd, porque ele me parece um jogador assim completamente avesso às condições normais do jogo. Dá para arrumar? Dá para arrumar. Gostei do que eu vi com a bola no pé? Gostei. Eu acho que, agora, taticamente, principalmente para jogo desse nível, o Payet, infelizmente, entrou cansado. O Payet tá muito cansado. O Payet tá jogando demais, é jogo em cima de jogo, 90 minutos em cima de 90 minutos, e a gente esperando alguma coisa do Payet. Inclusive, acaba até comprometendo, né? O lance do cartão amarelo do Hugo Moura foi de um passe que ele... Aliás, o Payet acho que errou todos os passes que ele deu, com exceção. Basicamente, o que eu posso falar para o torcedor vascaíno desse jogo de hoje? A nossa zaga é uma zaga que a cada jogo tá me passando mais confiança. O João Vitor só não vai ganhar 10 hoje pelo lance que ele cai com o Gonçalo Plata. No restante, ele pegou o melhor ataque do Brasil de mano e foi dentro dos caras. No 1 contra 1, ninguém ganhou do João Vitor o jogo inteiro. Se ele começar a simplificar em lances fáceis, eu tô fechado com ele sempre. O Lucas Freitas é uma grata surpresa, mas uma grata surpresa. Nesse nível de enfrentamento, fazer as partidas que ele tá fazendo, tá ótimo. Paulo Henrique, ok. Enfim, depois a gente vai falar individualmente. Mas para eu resumir essa partida do Vasco hoje, um primeiro tempo na primeira prateleira do futebol brasileiro, um segundo tempo baixou a intensidade e as substituições, incrivelmente, o time baixou mais ainda. Então é isso aí, galera. Link do canal utilizado aqui deixaremos na descrição como forma de créditos. Vamos aqui analisar e falar um pouco sobre as palavras, né, do nosso colega aí, que é vascaíno, mas que ele não esconde a real situação do seu clube. Pelo contrário, é um dos poucos que nós acompanhamos aqui no YouTube, né, nas mídias sociais, que é realista. Porque tem muitos vascaínos que analisa o futebol com a emoção, e isso é mais do que normal, né? Dentre eles, alguns vão citar que o Flamengo é favorecido, que o Flamengo é sempre ajudado, que o Vasco perdeu por culpa da arbitragem. É sempre normal encontrar esse tipo de comentário na internet. Só que ele foi muito além disso,
colocou toda a situação que o seu clube vem vivendo e deu uma opinião bastante informada e concreta da situação vivida na noite deste sábado, na tarde desse sábado, né? Porque a partida foi às 17h45. Para ele, o Vasco da Gama parece que não consegue bater de frente com o Flamengo, já entra, né, pensando que vai perder em uma partida muito apática. Jogadores como o atacante, né, jogadores como o Vegete, né, que deveria se apresentar mais para a partida, deveria ser mais ativo no jogo, por ser um jogador que tem a responsabilidade de resolver. Hoje no Vasco da Gama são poucos, né? Tem Vegete, tem Coutinho, Payet no banco de reservas. Podemos citar apenas 3 jogadores aí que é acima da média, acima do normal, que chamaria responsabilidade em um clássico que poderia ajudar o Vasco da Gama. Mas parece que não deu certo. Claro, todos nós sabemos da qualidade do Flamengo, é muito superior à equipe cruzmaltina, então é mais do que normal ter superioridade em todos os sentidos durante esses 2 confrontos. O Flamengo durante vários anos aí vem tendo uma invencibilidade contra o Vasco da Gama, né? Já teve até nessas partidas um 6-1 em que o Flamengo ano passado, ainda no comando de Tite, goleou o Vasco da Gama. Então isso mostra a disparidade técnica que as duas equipes tem formado ao longo dos anos. O Flamengo com investimento alto, né? Hoje o Flamengo tem um dos melhores elencos do futebol sul-americano, né? E o Vasco, depois que se tornou SAF, até investiu, mas teve uma briga aí na justiça. Pedrinho, juntamente com o dono da SAF, né? Por enquanto está sendo resolvido na justiça, e o Vasco da Gama vivendo situação financeira muito complicada. Então muitos podem dizer que dinheiro não faz a diferença no futebol, que é 11 contra 11. Eu até concordo. Quando você está atuando em uma partida de futebol, é 11 contra 11. Mas a qualidade dos jogadores é que fazem a diferença. Hoje, Flamengo e Vasco, praticamente você já sabe o resultado. Dificilmente o Vasco da Gama poderá conquistar uma vitória em cima do Flamengo, porque a qualidade do Flamengo é muito superior. Isso não quer dizer que o Vasco não ganhe. Futebol é muito imprevisível, pode acontecer, né, que no próximo sábado o Vasco consiga ganhar por 1-0 e levar, o Vasco consiga ganhar por 2-0 e assim se classificar para a final do Campeonato Carioca. Mas, diante do futebol apresentado, as chances do Vasco eliminar o Flamengo nessa competição, nesse momento, é muito remota. Tudo isso em virtude do futebol apresentado. O futebol ele é muito imprevisível, mas o que você mostra nas partidas é aquilo que vai ser apresentado ao longo da temporada. E não há nenhum otimismo por parte dos torcedores, uma melhora significativa em um curto espaço de tempo que possa fazer com que o Vasco elimine o Flamengo nesse próximo sábado. Pelo contrário, o Flamengo joga agora em casa, no estádio do Maracanã, grama normal, em um ambiente que ele já está adaptado a jogar. Por isso, o nosso Mengão tem tudo aí para voltar a vencer e talvez até, se o Vasco não se organizar, se partir para cima do nosso Mengão, até golear. Depende muito da estratégia, né, que o treinador vascaíno vai utilizar para tentar bater de frente com o nosso Mengão. Portanto, aí, né, o torcedor do Vasco muito irritado, né, principalmente com jogadores que poderiam fazer a diferença e não faz. Vegete, por exemplo, Coutinho e até mesmo Payet, que no segundo tempo entrou, mas não fez praticamente nada. Então, eles estão com razão. O Vasco da Gama hoje é uma equipe normal, é uma equipe que não consegue bater de frente com os principais clubes de futebol sul-americano e estão mais do que no direito de criticar essa situação. Na sua opinião, o Vasco já está eliminado ou vocês acham que esse nosso rival consegue dar a volta por cima e bater o Flamengo por 2 gols de diferença no Maracanã? Participa do nosso vídeo e deixe a sua opinião nos comentários.